Meu filho, minha filha, mano, mana, bora dar continuidade. A vida é isso. Poder constituinte, porque poder é poder. Bom, a gente vinha vendo o quê? Poder constituinte, suas diversas formas de manifestação. Destacamos, né, no nosso último encontrozinho aí, o poder constituinte originário. A gente vai agora para a nossa quarta parte para falar de poder constituinte. E agora, entendendo, compreendendo as diversas manifestações do poder constituinte derivado. Já dando um spoilerzinho aí pra ti, maroto, que tu já tá conectado, tu já sabes o que vem por aí, não é? O poder constituinte derivado, ele é limitado, condicionado, subordinado. Se ele é limitado, se liga na missão, se liga. Se é limitado, quais são esses limites? Se existem condições pré-estabelecidas que ele deve cumprir, se existe uma subordinação que ele deve obediência, que condições são essas? Que subordinação é essa? Sim, um dos assuntos mais importantes, e eu tenho quase certeza, já te falei isso em outro momento, um dos assuntos mais importantes quando a gente conversa sobre o poder constituinte é exatamente entender quais são os limites ao poder constituinte derivado. Né? As espécies de limites, né? Até que ponto essa manifestação pode acontecer. Professor, e por que a senhora está falando disso agora, se a gente ainda não entrou nesse assunto? Por uma razão muito importante que muita gente fica aí desconectada. Eu já te falei em outro momento. Hashtag, mais uma vez, fica a dica. Fica que dica, professora? É a seguinte, você não pode estudar um assunto e se desconectar do resto do mundo. Porque todos estão interligados, interconectados. E a pessoa que consegue observar isso, ela pode até não enxergar todas essas correlações, todas essas sinapses, vamos assim dizer. Mas, meu filho, se você sabe que existem correlações, você pode até não conhecer todas elas. Mas se você sabe que elas existem, se você tá ligadaço nisso, isso vai fazer a diferença na hora de você conseguir a tua vaga naquele concurso público. Porque boa parte das questões do conhecimento que a gente busca hoje numa prova, num profissional, é exatamente essa capacidade de conexão com as diversas informações que estão aí pelo mundo. Então se liga, já te conecta no quê? Que para você entender os limites, você precisa saber muito bem como é que esse poder se manifesta. É quase que instintivo. Você começa a perceber o que é o poder decorrente, automaticamente, instintivamente, você já vai percebendo, não é, que possíveis limitações eu posso impor à manifestação desse poder. Então se liga, a gente vai estudar as espécies, mas já fica aí pensando nas características dessas espécies e como muito provavelmente a gente pode impor limites. Eu te faço esse desafio, já vai maquinando aí que prováveis limites a gente pode impor à manifestação desse poder, partindo do princípio que esse poder significa isso, 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 isso. Beleza? Tá ligado? Partiu, bora lá. Poder constituinte derivado e suas manifestações, por assim dizer. Bom, na doutrina clássica, qualquer livrão aí que você pegue para estudar, você vai achar 3 espécies muito bem identificadas pela doutrina. O poder constituinte derivado revisor, o poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado decorrente. Mas, não é, digamos assim, desde antes até, mas com um aumento exponencial, né, acarretado pelo neoconstitucionalismo, uma propagação no Brasil, no caso, né, eu estou te mencionando isso, uma propagação de decisões do judiciário, né, um poder judiciário cada vez mais ativo nas nossas vidas, contundente. A gente acaba olhando para o que acontece lá fora também, Estados Unidos aí com destaque, jurisprudência, né, as decisões dos juízes e tribunais lá nos Estados Unidos, norte-americanos. Os caras fazem algumas coisas e a gente vai se inspirando, né, naquela de nada se perde, nada se cria, exatamente, tu já sabes, tá ligado. E aí que neoconstitucionalismo, olhando para os Estados Unidos, olhando para a Europa, olhando para outros mundos jurídicos, o que a gente percebe? A gente percebe, não é, o fortalecimento, vamos assim dizer, de uma nova forma de manifestação de poder constituinte. Né?
inspirado naquilo que a gente chama, e aí sim tu vais achar isso em todos os livros, naquilo que a gente chama de mutação constitucional. Se liga na missão. Mutação constitucional é o que, professora? Bom, nos Estados Unidos, né, que é a ideia da doutrina que começa a desenvolver essa fala de mutação constitucional, o que a gente tem? Bom, os caras têm lá a Constituição deles, com princípios, basicamente, né? A gente já conversou aí sobre a Constituição americana, tá lembrado? Essa azulzinha aqui, ó, poucas coisas escritas, não é? Bom, mas é a mesma Constituição desde 1700 e bolinha, professora. Como é isso? Os caras não mudaram quase nada dali. Como é possível não ficar prisioneiro do seu passado sem mudar tanto assim a Constituição? Bom, aí é que tá o lance. A gente pode não mudar o texto, mas a gente muda constantemente a interpretação desse texto. A gente muda constantemente o entendimento sobre determinada norma, sobre determinado conteúdo. Eu vou te dar um exemplo. Aqui a nossa bonita, artigo 1º. Olha aí a tua Constituição, artigo 1º, inciso 3º. O que é princípio da República Federativa do Brasil? A dignidade da pessoa humana. O que é isso, dignidade da pessoa humana? O legislador falou aqui o que é, está escrito a seguir, dignidade da pessoa humana, 2 pontos, e tem um conceito? Não tem. Dignidade da pessoa humana, hoje, é capaz da gente ter por aí 200 e tantos milhões de conceitos aqui no Brasil, um para cada cidadão, um para cada indivíduo. Tá? Dignidade da pessoa humana é norma o quê? Abstrata, não tem um conceito fechado que eu não possa modificar, é princípio, e essa é a vibe dos princípios, galera. É ter o quê? É ter essas N possibilidades, esse aberto, abstrato, ou seja, de 1988, quando dignidade foi posta nesse artigo 1º, para hoje, você acha que a gente ainda tem o mesmo entendimento de dignidade? Tu achas? Claro que não. Em 1988, dignidade da pessoa humana era considerada uma coisa. Em 1990 já foi outra, em 95 outra, 98 outra. Hoje, 2020, dignidade da pessoa humana ainda é a mesma coisa, ainda tem o mesmo conceito, o mesmo entendimento na tua casa, na tua rua, no teu município, no teu estado, no teu país, nos nossos tribunais? Claro que não. Mudou. Agora, a gente precisou mudar uma única vírgula do texto da Constituição para modificar o sentido dela? Não ouvi? Não, professora, não. Isso que é a tal da mutação. Eu mudo a Constituição sem, contudo, precisar alterar uma única vírgula do seu texto. Isso existe no Brasil? Mano, é só tu ligar a televisão, entrar no site de um tribunal, né, se ligar aí em meia dúzia de informações, ler jornal, que você vai saber que todo santo dia tem um juiz, tem um tribunal, vem o Supremo Tribunal Federal e muda o entendimento de alguma coisa que sempre foi daquele jeito, sem mudar uma única vírgula do texto constitucional. Isso aqui no Brasil, nós temos um sistema jurídico diferente do americano, né, do inglês, que lá eles chamam esse fenômeno de mutação constitucional. Este fenômeno de mutação constitucional aqui no Brasil, alguns dão um outro nomezinho, não é? Mas basicamente é a mesma coisa, tá? Bem basicamente, tá? Lembra que a nossa proposta aqui é pegar o direito constitucional de concurso público de áreas não jurídicas, porque se o teu concurso é de área jurídica, não é? Tem N diferenças aí entre a mutação norte-americana e aquela que acontece no Brasil, porque lá eles são common law, aqui nós somos civil law, são outros mundos jurídicos, tá? Não é a tua vibe do momento, a tua é do nosso concurso público que a gente se propõe aqui. Então, meu filho, professora, o que a gente precisa saber? Que é basicamente a mesma coisa. Então, a tal mutação constitucional é também aplicada em algum grau aqui no Brasil.
ela também acontece, portanto a gente vê esse fenômeno de alteração do sentido constitucional sem necessariamente a gente modificar o seu texto. É o que alguma galera aí diz, não é? Entre o texto e a Constituição vai uma distância muito grande. É como se isso daqui fosse apenas a ponta do iceberg. E a norma constitucional construída com base em interpretações e entendimentos é muito maior. Tá? Então isso, se liga aí, é o quê? O glorioso poder constituinte difuso. Professor, é um conceitinho, vai cair na minha prova para eu marcar lá se é certo ou errado. É o quê? É o poder, né? É uma das manifestações de poder constituinte no sentido de alterar a Constituição sem que necessariamente ocorra uma modificação do seu texto. A gente muda o sentido, a gente muda a interpretação, a gente muda sim a Constituição, até porque Constituição não é só texto, é interpretação, é norma acima de tudo, tá? Mas a gente não mexe no texto. Então isso, eu já começo aqui invertendo a lógica para ti. Ao invés de começar pontuando o tradicional, eu já começo te explicando o que é mais a cereja do bolo, que é o poder constituinte difuso. Se liga na missão, não perde o lance, tá? Bom, professor, e essas espécies tradicionais que eu estou olhando, tem aqui no meu livro? Bom, revisor, reformador e decorrente. Deixa eu apagar aqui essa partezinha. Já foi o difuso, bora deixar espaço aqui para a tradição, a moral, os bons costumes, a família, a propriedade, enfim, a tradição invadir a nossa aula e a gente falar destas 3 manifestações de poder derivado, tá? Bom, a proposta do poder revisor, como o próprio nome diz, é fazer uma revisão do texto constitucional. Bom, quando é que tu revisas aí, hein? Eu escrevi uma redação aqui, professora, para a segunda fase do meu concurso, eu tenho que fazer uma redação. Que horas você vai revisar essa redação? 20 anos depois? Não. Você fez, acabou de fazer, antes de entregar e dizer, tá pronta a redação da minha aprovação, você vai fazer o quê? Você vai revisar, para ver se aquilo que está ali, de fato, está bem arranjado, bem organizado. Bom, só que a gente não está falando necessariamente de uma redação, né? A gente está falando da norma constitucional. Leis. Mano, funciona mais ou menos assim. A gente pensa numa lei maravilhosa. Ah, eu vou pensar na melhor norma constitucional do mundo. Ela vai ser assim, assado, cozido. Eu escrevo, eu idealizo, eu imagino. Mas não é, definitivamente não é, nunca será a mesma coisa. O mundo das ideias, do que eu pensei para aquela norma, para a norma aqui, né, diante da população, vida real, a coisa acontecendo. Não tem nada a ver, muitas vezes. Às vezes a gente dá uma acertada legal, o legislador pensa, idealiza, cria e acontece exatamente como ele pensou. Só que essa não é a realidade de um modo geral. A realidade é qual? Eu penso a norma, eu idealizo a norma, quando eu ponho em prática eu vi que não funcionou muito bem. Aí eu preciso fazer o quê? Alguns ajustes para aquilo ali se encaixar perfeitamente no grande objetivo da norma. Porque a norma pode até ser eficaz, no sentido de as pessoas a cumprem. Mas será que de fato ela teve efetividade no sentido de alcançou o seu objetivo? Bora aqui para um exemplo simples. Crio uma lei de rodízio de carros em São Paulo, né? Segundas, quartas e sextas vão andar carros apenas com placa par. Terças, quintas e sábados vão andar carros apenas com placa ímpar. Qual é o objetivo da lei? Melhorar o trânsito, reduzir poluição. As pessoas cumpriram? Cumpriram. Reduzir o trânsito? Não. Reduzir a poluição? Não. Como? Que o cara tinha um carro placa par, mano. Ele foi comprar um carro placa ímpar. Ficou com 2 carros na garagem. E apesar da lei ser cumprida, ter eficácia no sentido do cumprimento, ela não teve efetividade. E aí que o legislador teve que se coçar para ajustar a lei, para alcançar, enfim, o objetivo almejado. Então, vamos fazer o seguinte. Bora trocar isso daqui e fazer
números específicos. Placas 1 e 2 só rodam tal dia, placas 3 e 4 estão proibidas de rodar tal dia, placas 5 e 6... Ia comprar 5 carros? Aí já ficou mais complicado. Uma coisa, né, é dar meus pulos, vender um carro caro, comprar 2 baratos, ou juntar um carocínio, comprar outro carro porque eu preciso me locomover. Outra coisa é você comprar 5 carros para vencer esse rodízio. E aí? Alcançou o objetivo? Aí sim, a gente conseguiu melhorar o trânsito, melhorar a poluição, em razão, né, do ajuste que foi feito àquela legislação. Um exemplo, né, uma situação aí, né, imaginando que foi exatamente assim. Não é? Claro que eu estou aqui, né, ajustando esse exemplo para você entender. Então, isso não pode acontecer com a norma constitucional? Pode e acontece. Acontece da gente criar uma norma com um propósito, eu quero alcançar isso, e no final não alcanço nada. A gente faz o quê? A gente revisa. Então, qual o processo, né, de criação de uma Constituição democrática, no sentido de uma norma que quer, de fato, atender os anseios da sociedade? A gente observa os valores da sociedade, a gente transforma esses valores em normas, né, não de qualquer forma, mas de forma a imaginar, idealizar que essa norma, conforme criada, vá alcançar a efetividade que a gente quer. A gente promulga, publica, diz, tá valendo, bora cumprir, e observa. Observa, a gente estabelece um período de observação. Olha, eu vou ficar aqui só monitorando, só observando, para perceber se, de fato, entre aquilo que nós idealizamos e aquilo que está acontecendo, aquilo que está surtindo como resultado, como produto, se isso tudo vai acontecer, tá? Em não acontecendo, você observou, você percebeu que não rolou a química, significa dizer o quê? Que você tem normas na Constituição que não estão de fato atendendo os valores da sociedade. Então, se você quer uma democracia, o que você vai fazer? Você vai ajustar essas normas para que de fato elas alcancem tudo isso. Isto veio previsto no ato das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição. E aí, tá? Uma canetinha aqui, se liga aí. A nossa Constituição, ela é constituída, né, formada basicamente por 3 partes, tá? A gente tem o preâmbulo, a gente tem o corpo dogmático, vamos assim dizer, né? A parte principal, onde está o famoso artigo 5º, onde estão os 250 artigos, e tem o ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias. A gente criou normas para facilitar essa mudança de uma ordem constitucional anterior para a atual que a gente queria implantar. A gente criou uma parte só para tratar da transição. E lá no ADCT, preocupado com essa transição, o que ia pegar, o que não ia pegar, a gente traz aqui a possibilidade de manifestação do poder de revisão, do poder revisor. 5 anos após 5 anos. Então, qual foi o nosso período de vou ficar ligado? 5 anos após a manifestação do poder constituinte originário, será feita uma revisão do texto para, né, exatamente tratar desses ajustes, não é? Com um processo de criação. Basta que maioria do Congresso Nacional, em decisão unicameral, aprovem, e as emendas constitucionais de revisão farão a alteração. Então, este poder se manifestou em 1993 por meio das emendas constitucionais de revisão. Dá uma folhadinha aí na tua Constituição. Sempre que é feita alguma alteração, embaixo, numa letra bem pequenininha, vem escrito emenda constitucional número tal, ou emenda constitucional de revisão. Beleza? Dá uma olhadinha aí, procura, vê o que foi alterado. Então, em 1993, houve a manifestação desse poder
diria eu, como reflexo de uma democracia que a gente quer alcançar. Se a gente quer de fato uma norma que atenda aos ditames populares, que alcance o que o povo quer, então se a norma não pegou ou não está de fato alcançando aquilo que a gente entende necessário para os valores sociais, ela tem que ser modificada. Não é a população que tem que morrer para se adequar à norma. É a norma, nesse cenário, que tem que se adequar aos anseios, aos valores populares. Senão, baixa aqui o Ferdinand de La Salle, ela não passa de uma folha de papel. E uma folha de papel é frágil, pode ser rasgada, pode ser rompida, e não é isso que a gente quer. Quando está falando do topo da pirâmide, daquilo que é mais importante para a gente manter, né, essa harmonia na relação entre a sociedade e o Estado. Fechou? Esse é o poder de revisão. Eu digo, eu acho que é uma boa analogia para a gente fazer. Eu digo que a revisão é como se fosse uma adaptação da norma que não nasceu perfeita. Eu tenho a melhor das boas intenções, eu crio a norma, mas é difícil atingir a perfeição. Então, percebendo as falhas dessa norma que eu criei, o que eu faço? Depois de cumprido esse prazo de observação, o que eu faço? Eu altero esses pontos falhos com o intuito de adaptar a norma à realidade, a necessária busca por esses objetivos principais. Então, o que a gente quer, basicamente, com o poder revisor, uma palavra, uma expressão, professora, para eu grudar na minha cabeça e não me esquecer nunca mais disso? O que a gente quer? Palavra, palavra-chave para você se ligar aí no que é o revisor. Você quer promover isto daqui, mano. A adaptação do que foi criado para o que de fato você quer que seja alcançado. Professora, e o poder de reforma? A proposta do poder de reforma é a seguinte: a norma estava cumprindo de fato o seu objetivo, a norma estava de fato, adequada ou esteve em algum momento adequada, mas a sociedade mudou, o Estado mudou, a vida muda e surge a necessidade da norma acompanhar essas mudanças. Já te falei, sociedade, Estado, Constituição, os três devem andar juntos. Mudou um, mudou o outro, eu automaticamente sinto a necessidade de alterar a norma constitucional para a gente acompanhar essa trilha aí de transformações, como quem constrói um tripé de ordenação, de organização do Estado, beleza? Bom, portanto, qual que é a proposta? Dentro disso que eu te falei, qual que é a proposta principal? Qual é a palavra-chave aqui para você entender a necessidade de uma reforma? Comprastes uma casa, a casa dos teus sonhos, ou o apezão ali dos teus sonhos, Um apezinho, só filé, um quarto, cozinha americana, todo, pintado de preto, negócio de um cimento queimado, um barzinho, uma decoração nova-iorquina, tu e a tua vida de solteirice. Mas 10 anos depois, você cansa dessa vida, você sente a necessidade, de um cafungo no cangote toda noite, de um abraço quente, de alguém para esquentar teus pés, de uma conversa para além de 1, 2 noites. Sim, isso vai acontecer na tua vida. E não, isso não é uma praga que eu tô te jogando. Isso é realidade, a vida é assim, Nós precisamos uns dos outros e às vezes esse sentimento aumenta mais, sim. Porque direito constitucional também tem seu momento de romance, tá? O dia que você sentir isso, meu amigo, minha amiga, é a hora que você vai olhar para aquele apartamento e vai achar ele grande demais só para você. E tu vais achar, sim, uma tampa para tua panela, um chinelo velho pro teu pé cansado, Vais, de repente, juntar os trapinhos, E esse amor infinito que vai brotar no teu coração, Porque isso acontece sim.
Esse amor é tão grande que parece que não cabe nesses dois corações, que você vai querer, não é, que nasça um terceiro coração, um quarto coração, um quinto coração, com metade do teu DNA e a metade do DNA do teu amor. E vocês vão ter filhos. E aquele apartamento que um dia foi perfeito para você, não é mais. Porque agora você quer uma casa com uma cozinha que tem uma verdadeira ilha para você fazer, não é? Juntar família ali no domingo, com piscina, com parquinho, porque tu quer que teus filhos fiquem em casa brincando com os amiguinhos dele. Você quer 2, 3 quartos para não dar briga. Tu quer trazer a sogra para morar contigo. Não, professora, para com isso. Não exagera. Vamos voltar para cá, para nossa realidade. Faz de conta que a Constituição é a tua casa. Você acabou de se mudar. Faz um open house lá com a galera, com os teus amigos. Essa vida ainda não passaste no concurso, é vida de estudante. Tá ruim pra ti, tá ruim pra todo mundo, não tem dinheiro. Festa estilo americana. Galera, cada um traz uma coisa, bora lá. Aí você chama todo mundo, diz, olha, já passei ali na loja, já passei no mercado, já comprei tudo, a minha casa tá só o filé, vem que a gente vai inaugurar. Um leva um pacote de macarrão, outro leva um pacote de salsicha, já fez o SOS, já é a comida. Outro leva um garrafão de vinho, pronto, fechou, lacrou a festa. Lacrou, geral. O problema é que na hora que você vai abrir a lata de salsicha para fazer aquele macarrão esperto, você descobre o quê? Que no meio de tantas compras que você fez para tua casa nova, faltou comprar abridor de lata. Aí fica aquela lista interminável na porta da tua geladeira. Coisas que faltam comprar. Abridor de lata. Pronto, mas passou, enfiou uma faca ali, jogaram a lata na parede. Fome é que ninguém vai passar. Bora abrir o vinho que agora a gente tá com sede. Aí você já vai encher ali aquela listinha da porta da tua geladeira, que você descobre que tá faltando também o quê? Saca-rolha. E assim vai a tua vida. No dia seguinte tu acordas com uma ressaca do cão. Tu nem abres o olho e tu já sentes o sol queimar a tua cara. E antes mesmo de abrir o olho, tu pensas: Senhor, preciso comprar uma cortina para aquela janela. E assim aquela lista na porta da tua geladeira não para de crescer. Você jura, nunca mais eu vou voltar nessa loja para comprar aqui coisas. Na semana seguinte você já tá lá de novo. Mas deixa eu te dar uma luz aqui. Um dia tua casa vai estar completinha assim. Vai estar tudo e você não vai mais precisar ficar saindo para comprar as coisas. Um dia essa casa vai estar completa. Mas 10 anos depois, por mais completa e perfeita que ela estivesse, talvez a tua vida, talvez você tenha mudado, você passou no concurso, você casou, você tem 3 filhos, ainda dá pra morar naquela casa. Professora, continuo solteiro, solteira, eu nasci com isso em mim, eu não vou casar nunca. Beleza, mas 10 anos depois, chuva, umidade, sol, calor, será que não precisa, de repente, trocar as esquadrias de alumínio da janela? Dar uma pintadinha aqui e ali naquela parede que ficou desgastada? Hein? Bora pegar essa analogia que eu fiz com a tua casa. Acabaste de te mudar, listinha na porta da geladeira. Tu queres fazer o quê? Adaptar a tua casa, a tua vida, a tua realidade, as tuas necessidades. Você vai fazer uma revisão das compras que você realizou. Uma hora vai estar tudo certo. 10 anos depois, tinta desgastada, tá feia a parede, ferrugem para todo lado, o negócio tá ruim, nem abre mais o ferrolho. Tu vais fazer o quê? Uma reforma. Um dia a tua casa ficou top, mano, só o filé, mas agora a gente precisa promover uma readaptação. E assim segue a vida. A reforma vem com um propósito de promover mudanças, não porque a coisa não se encaixou exatamente no que a gente queria. Até se encaixou, mas nós não queremos mais daquele jeito. Então a gente faz uma reforma, tá? Faz de conta que a Constituição é a tua casa e você vai entender, vai sacar aqui o que eu tô querendo dizer com isso tudo. Bom, por fim, a manifestação do poder decorrente. E aqui dá pra gente traçar uma grande diferença, tá?
Estes dois poderes, como você bem percebeu do que eu te mencionei, são poderes que servem para promover a alteração no texto aqui da Gloriosa, né? O poder revisor por meio de emendas constitucionais de revisão e o poder reformador por meio de emendas constitucionais. Estes dois, portanto, têm em comum, não é, que promovem a alteração direta da manifestação do poder originário. O decorrente é poder derivado, deve obediência ao poder originário, mas ele tem uma pegada outra. Ele tem outra coisa. Ele não promove a alteração disso daqui. Ele, apesar de ser derivado, ele também cria. É óbvio que a criação dele deve ser pautada e limitada pelos princípios que estão descritos aqui. Mas ele cria. Ele cria o quê? O que é o poder decorrente? O poder que decorre, né, que emana da Constituição, óbvio, mas que decorre também da forma de Estado que a gente adotou no nosso país. Tá? Em outra aula, a gente vai estudar sobre isso. A forma de Estado adotada aqui é a federação. Tá? Na federação, uma das características importantes é que não existe, não é, um ente da federação mais forte que o outro. Então, União, Estados, eles ficam, né, Distrito Federal, municípios, mas principalmente União e Estados, a proposta é que eles fiquem mais ou menos ali em equilíbrio, que não tenha a União mandando ou o Estado mandando, um não sobrepõe o outro. Bom, para um de fato não sobrepor o outro, para que eu consiga alcançar o que é uma federação, né, que é mais ou menos esse equilíbrio, como se a gente estivesse numa constante gangorra, então eu tenho que dar poderes equivalentes para eles. Então, se a União vê manifestação de poder executivo, para não ter desequilíbrio, o Estado-membro, por exemplo, precisa ter manifestação de poder executivo também. Se eu tenho judiciário, judiciário, legislativo, legislativo. Pois bem, quem elabora essa criança aqui? O ente federativo federal, União. Ela vem, óbvio, para regulamentar o todo, mas regulamenta também a União e o seu funcionamento enquanto ente da federação. E aí? A União tem Constituição. Se os estados não tiverem, eu trago equilíbrio ou eu trago desequilíbrio para a federação? Desequilíbrio, né? Dentro dessa proposta da federação, tentar, não é, equilibrar os poderes. Sendo assim, meu filho, isso justifica muito bem, né, a existência deste poder aqui, que é o que a gente chama de poder decorrente. Basicamente, não é? Quer ter uma noção da Constituição do que ele significa? Dá uma olhadinha aí no artigo 25 da Constituição. Tá? Em poucas palavras, né, o poder decorrente é o poder que os Estados-membros têm de criar as suas próprias constituições. Tá? Então, tem a Constituição do Estado do Pará, tem a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, tem a Constituição do Estado de Goiás e por aí vai. Professora, e a lei orgânica do Distrito Federal? Equivale à Constituição de Estado-membro, não é? Então, também a gente pode enxergar como uma manifestação do poder decorrente. E as leis orgânicas dos municípios, professora? Olha, tem um babado aí para te contar nisso. Tem uns babados para te contar disso, mas isso é assunto que eu vou deixar para a aula que eu tô maquinando aqui para um dia desse fazer para ti, sobre a organização do Estado, tá? Por hora, fica a dúvida no ar. Pode pesquisar aí, vai estudar, tá? Se tiver muito afim de matar essa curiosidade, pede aí, escreve aí, me segue e aí eu de repente posso gravar alguma coisinha só pra gente conversar sobre isso daqui. Fechou? Bom, mas o poder constituinte derivado decorrente é o poder que os Estados-membros têm de criar as suas próprias constituições. E assim, a gente encerra mais uma parte aqui, muitas informações, dá uma descansadinha, 10 minutinhos, 15 minutinhos, meia hora, toma um cafezinho, se alimenta, não esquece, bebe bastante água, não adianta morrer de fome, não adianta varar a madrugada estudando, você também precisa descansar.